Para a nossa meditação, meus irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Uma vida no Espírito. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, o qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas extras que anjos anelam perscrutar. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do Senhor, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Quero deixar poucas coisas aqui detalhadas nesse texto que Pedro escreve a diversas igrejas. Oremos. Pai querido, te louvamos por essa noite, pelos irmãos que vêm aqui. Ó Deus,
continue tratando a nossa vida e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Uma vida no Espírito. É interessante, meus irmãos, quando analisamos alguns teólogos famosos. Alguns dizem que Lutero se tornou e era chamado o teólogo da justificação. Os puritanos foram chamados no estudo da teologia, os teólogos da vida santificada, ou de uma busca de santificação pessoal. Mas poucos sabem, ou não querem crer, ou não gostam disso, que João Calvino, o maior teólogo de todos os tempos dentre os reformados, ele é chamado o teólogo do Espírito Santo, porque ele gasta centenas e centenas e centenas de páginas em mais de 40 livros que ele escreve para falar sobre a grandeza, a obra, a força e o poder do Espírito Santo. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, Jonatas Edwards, já falamos dele aqui há um tempo atrás. Ele deixa uma frase, e uma frase que eu queria deixar ao coração da igreja hoje, quando comemoramos em calendário litúrgico o dia de Pentecostes, enfim, o dia que o Espírito Santo visita, habita, age nos corações e não abandona mais a terra. Ele está conosco, Ele é Deus agindo, Ele é Deus presente, Ele é Deus que inunda a vida, Ele é Deus que batiza o coração, Ele é Deus que estará com a igreja até o último dia, no canglor da trombeta, quando da volta do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jonatas Edwards vai dizer: ore, ore muito, ore todos os dias, ore com afinco, ore com busca diante do Senhor e prepare-se para ver todo dia o Espírito sendo derramado sobre o seu coração, mas sobre muitas outras vidas. Por que a gente trata desse assunto hoje, meus irmãos? Por um motivo muito simples. É importante a gente precisar. Em muitos lugares, fala-se muito no Espírito, mas fala-se sem conhecimento, sem busca, sem causa. Há muitos lugares, meus irmãos, que as encenações não passam de fingimento. Há muito sono, há muita morte, há muita pretensão, há muito patrocínio, há muita busca errônea, há muito desequilíbrio. E eu queria dizer para cada irmão aqui nesta noite, se tem alguém que tem que ser honrado como Deus presente, Deus agindo, Deus conosco, é o Espírito Santo que habita no nosso coração. E a pergunta que eu quero que a igreja responda nessa noite, desde o maior teólogo aqui presente, desde aquele irmãozinho que ainda não conseguiu ler a Bíblia toda, desde aquele que nos visita hoje, quem sabe veio aqui poucas vezes, a pergunta que eu faço para o seu coração, para que nós respondamos juntos como igreja diante do Senhor: nós honramos o Espírito Santo na nossa vida? Nós honramos o Espírito Santo como Deus presente, agindo em mim? Faça essa pergunta, porque infelizmente, em muitos lugares, infelizmente, em muitos corações, o Espírito está apagado. Em muitas pessoas, há só inquietação, há comodismo, há uma rotina de vida, há simplesmente uma religiosidade que não agrada os céus e muito menos o Senhor. E Deus tem cobrado, meus irmãos, que a igreja busque esse avivamento, esse reavivamento, essa busca do Senhor, essa restauração da alma, essa comunhão diante do Senhor, esse avivar a vida, esse permitir que o Espírito realmente atue e ocupe todas as áreas da minha vida. Para quê? Por um motivo muito simples. O avivamento, meus irmãos, a busca, a chama do Espírito agindo na alma do crente, é que afasta a ira de Deus
sobre a vida da igreja. É o avivamento que traz quebrantamento. É o avivamento que traz realmente a prostração no pó e o entendimento de que a minha vida não se move por mim, a minha vida se move pelo Espírito. A minha vida se move porque esse Espírito que habita em mim é o Consolador enviado por Jesus, que veio para falar de Jesus, para encantar a minha vida com a pessoa de Jesus. Avivamento é o despertamento do coração do povo de Deus para com as coisas de Deus, mas para com as coisas do Espírito. É permitir que Deus, que nos deu dons espirituais, e esses dons apareçam na vida, na história da igreja. Esses dons ocupem os espaços, esses dons invadam as escolas, as creches, os orfanatos, os hospitais, a vida das fábricas, a vida dessas pessoas, porque enquanto eu vou e caminho, a minha vida carrega, o Espírito me leva a querer viver, e viver uma vida que glorifica Jesus. Uma pergunta que eu fiz para a minha vida essa semana foi difícil, essa semana foi bem difícil, e uma pergunta que veio ao meu coração: o que Jesus pensa da nossa igreja, desse povo que está aqui agora, dessa igreja que nem conseguiu chegar aqui, estão em casa, quem sabe cansados, descansando, virão outro dia? Será que não está na hora de comprar colírio para os olhos? Será que não está na hora de começar a pedir a Deus que a gente comece a enxergar perfeitamente o que nós estamos sendo no corpo da igreja, mas no corpo de Cristo, diante do Senhor? Porque o Espírito Santo que veio, ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e ele quer falar de Jesus pela minha vida. O texto que lemos, meus irmãos, ele vai dizer exatamente quem somos nós. E o texto começa no capítulo 1, vou apenas delinear aqui os tópicos que aparecem aqui. Quem somos nós? O texto vai dizer: somos forasteiros, nós estamos de passagem. Você vive essa vida já com o encontro marcado. Um dia você vai estar na glória do Pai. Hoje você escreve uma história bonita de vida, uma história de família, uma história com amigos, uma história com percalços, e Deus quer que você escreva essa história sem pecados. Ele quer te libertar completamente de mazelas hoje e pecados que seguram a vida, porque hoje você é um forasteiro, você está como um transeunte, você está vivendo aqui dias, meses, anos diante de Deus, escrevendo a sua história. Pedro está dizendo aqui no capítulo 1, verso 1, nós somos forasteiros, enfim, nós estamos numa peregrinação. Mas Pedro também vai dizer, meus irmãos, que nós somos eleitos em santificação para obediência. A gente, meus irmãos, não vive uma vida de santificação a não ser em obediência. Não há como viver santificação em desobediência. Não há como ser um crente desobediente e pensar que está sendo santificado. Não há como brincar com o pecado e dizer que está buscando santificação. Viver santificação, receber os efeitos da santificação, ser um eleito de Deus em santificação, é alguém que vai buscar andar em obediência, andar nas pegadas de Jesus, andar no dizer e no querer do Espírito Santo. É buscar essa regeneração, enfim, que já foi dada, mas uma regeneração que mostra em mim a viva esperança de que eu sou muito mais do que um tempo que eu escrevo de história. A minha vida é de Deus e ela está caminhando célere e abençoada para Deus. Eu sou forasteiro, eu sou eleito em santificação, eu sou regenerado, enfim, eu fui comprado pelo Espírito, transformado pelo Espírito, lavado pelo Espírito Santo, para viver essa viva esperança de que a minha vida é de Deus, e a minha vida está voltando para Deus. O texto vai continuar e vai dizer que nós somos herdeiros de uma herança incorruptível. Gente, nós somos herdeiros dos céus, nós somos herdeiros de uma glória com Cristo.
Nós somos herdeiros e privilegiados em ser chamados para um dia nos assentarmos nas bodas do Cordeiro. E enquanto nós vivermos essa vida que Deus quer e cobra de cada um de nós nessa noite, desde o mais jovem ao mais velho, Deus nos cobra para vivermos realmente na sua presença, como forasteiros, em santificação, regenerados nessa viva esperança, herdeiros dessa herança incorruptível, que ninguém vai nos roubar, mas também guardados pelo poder de Deus. Essa semana eu vivi bem essa experiência, viver por alguns minutos uma pressão alta, que eu nunca tive, de 23,5 por 13,5, não foi legal, não foi legal. Eu fui para o hospital, e como eu sou assim, meio metido, entre aspas, fui dirigindo. E a minha esposa: você não quer que eu dirija? Não, fica aí do lado, pode deixar que eu vou. Eu não estava muito bem, mas eu quis ir dirigindo. E naquele momento eu orava por isso: Deus, me guarda aqui, evita. Não tinha ninguém na rua também, 2 horas da manhã. Mas é interessante, na semana que nós enfatizamos demais aqui, essa vida com Cristo, essa vida em Cristo, essa vida por Cristo, essa vida apesar das provações, essa vida apesar das lutas que você viver, Deus simplesmente permitia que eu fosse ali no hospital para viver essa experiência, saber que eu estava sendo guardado por Ele, cuidado por Ele, vivendo esse vale de dificuldade, e apesar dessa provação pequena, eu podia simplesmente perceber e sentir que esse Deus que habita em mim, que é o Espírito, é Deus presente, é Deus agindo, é Deus na hora da dor, é Deus na hora do susto, é Deus que simplesmente está conosco. Chego ali, sempre tem ovelha para pastorear, tinha uma irmãzinha do lado ali, e do outro lado tinha uma pessoa que já, você é o pastor, né? Enfim, de madrugada ali, conversando, batendo papo, conhecendo os parentes do Paulo Vilauta, enfim, conversando com o moço do lado, que estava ali tenso, nervoso, e eu dizendo para ele: quantos soros você quer tomar? Eu falei: está doido, eu quero ficar nisso. Então fica quietinho aí, vamos juntos viver esse momento aqui. Enfim, apesar das provações, gente, sua vida continua de Deus. Apesar das lutas, a sua vida continua caminhando para Deus. Por quê? Porque o fim da sua fé é a salvação da sua alma. Ora, pois, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Quando a fé e a esperança não forem mais necessárias, você vai estar diante do Deus que te amou, e em amor você vai viver na glória dos céus. Por isso, quem somos nós? Forasteiros, eleitos, santificados, regenerados, herdeiros de uma herança incorruptíveis, guardados pelo poder de Deus. Mas Deus nos faz um convite nessa noite, e aqui eu já começo a fechar essa mensagem. O convite que Deus faz a cada um de nós, gente. A cada um de nós. Você que hoje ainda brinca com o pecado. O convite que Deus nos faz nessa noite, quando comemoramos Pentecostes, o batismo do Espírito sobre a igreja. O convite é vestir a santidade de Deus. E o texto vai dizer: como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. O convite para vestir a santidade significa o seguinte: você será o filho da obediência, o filho que vai levar Deus a sério, o filho que vai evitar paixões carnais. Tem tantas. Deus está dizendo: viva em procedimento, em santidade na minha presença. Enfim, vestir a santidade é se portar como filho da obediência. Vestir a santidade é ser santo no procedimento, é ter índole, é ter caráter, é ter temperamento, é ter palavra de vida, é ter uma vida de verdade, não é ter fingimento na vida. Meus irmãos, eu continuo enfatizando: crente não carrega pecado de ontem. Crente é salvo, é lavado no sangue do Cordeiro todo dia. Nós não carregamos nódoas de ontem. Como filho da obediência, Deus nos convida a andar em santidade no nosso procedimento. Mas também o texto vai dizer que eu devo me portar
com temor diante de Deus. Eu fui resgatado, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, e Ele me convida todo dia a viver esse amor sincero, sem hipocrisia, sem cera, sem máscaras, aplicando isso hoje para a nossa vida. Os presbiterianos, eles são chamados, de sorveterianos. Agora eu afirmo para vocês, ninguém entende mais de teologia do Espírito do que os reformados. A gente estuda isso profundamente, a gente entende a maneira do Espírito agir em nós, e muitas vezes já fizeram muitas zombarias da gente, e eu queria dizer para cada um de nós que estamos aqui, Jesus salva você, e quando o Espírito regenera você, Ele vem habitar em você. Naquele dia você é batizado pelo Espírito, Ele faz morada na sua vida, Ele batiza a sua vida, mas Ele te dá dons espirituais, Ele vai trabalhar por você, e muitas pessoas da igreja, glória a Deus, nesse ministério de 40 anos, eu vi muita coisa boa, eu vi o mover do Espírito, eu vi a ação de Deus, eu vi o carinho de Deus sobre a igreja, eu vi o carinho de Deus sobre seus filhos, eu vi os dons espirituais se movimentando na vida e na história da igreja, porque o Deus que salva você, no dia da sua salvação, Ele sela você com o Espírito da promessa, e Ele batiza a sua vida e concede a você dons espirituais. Use esses dons para a glória dEle, não use nenhum dom para qualquer tipo de fanfarra, o aparecimento próprio, é para a glória de Deus. Sabe por quê? Esse Jesus que revolucionou a sua vida, Ele quer trabalhar em você uma área, para te arrancar de uma das piores pobrezas que os evangélicos vivem hoje, que é a superficialidade, é o evangelho raso, é uma vida sem compromisso, é uma vida que não aprende a amar a palavra. E eu queria dizer para cada um de nós aqui, o evangelho que você recebeu é o evangelho de poder, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E eu peço, em nome de Jesus, que nessa noite, nessa conversa que nós estamos tendo, você tenha coragem de pedir ao Espírito Santo, enfim, move a minha vida, mexe com o meu coração, incendeia a minha alma, retira da minha vida aquelas áreas que estão paradas ou estão frias. Peça a Deus essa comunhão forte. Peça a Deus na igreja, no corpo, relacionamentos fortes. Peça a Deus para aplacar os azedumes que às vezes existem nas nossas vidas. De vez em quando a gente encontra na igreja gente azeda com o irmão. Aí você vai ver esse azedume, 1 mês depois está lá, 2 meses depois está lá. Isso não é vida de crente, meus irmãos, isso é vida de limão galego, de limão siciliano, mas não é vida de crente. Vida de crente, meus irmãos, ela é adocicada todo dia pelo Espírito, ela é todo dia trabalhada pelo Espírito, não se carrega nódoa contra a vida de ninguém. Infelizmente, muitos crentes têm criado aceros na vida. O acero, ele cria o impedimento, Se você coloca fogo e cria o acero, aquilo ali vai evitar que ele passe. Geralmente, alguns vão criando aceros e vão se isolando, vão se separando, e às vezes nas suas nódoas e pecados, eles criam barreiras. Deus está pedindo a cada um de nós, o pecado não pode ter acero na minha vida. A minha vida tem que ser limpa todo dia. Nessa noite, quando nós falamos de Pentecostes, a pergunta que eu faço mais uma vez para cada um de nós: você honra o Espírito Santo? Você tem deixado Ele trabalhar com liberdade na sua vida? Você tem permitido que Ele faça toda essa obra em você? Você tem permitido que Ele fale bem de Jesus, empolgadamente de Jesus, todo dia? Faça isso, para a glória do Senhor. Eu termino contando uma história verdadeira. Havia naquela cidade pequena uma igreja
que tinha lá uma placa. Mas uma igreja fria, uma igreja que se comportava em rotina e metodismo. E tinha um ateu que morava do lado da igreja. E esse cara nunca pisou na igreja. Eu nem sei se ele foi convidado. Mas ele era bem conhecido. Porque ele era um professor e era ateu. O que aconteceu? Aquela igreja já velha, cheia de gente feia. Porque gente, meus irmãos, que não testemunha, você é feio. Você que denigra o evangelho com seus pecados, você é feio. Você é um horroroso. E aquela igreja era feia. O pessoal fofoqueiro, conversava, e o pessoal não pregava o evangelho. A igreja pegou fogo. A igreja pegou fogo, aquela igreja daquele teto de madeira, e o fogo ficou intenso. E começaram a correr para tudo quanto é lado. O vizinho, que era ateu, ele tinha uma mangueira enorme, grossa, e ele tinha muitos baldes, e de repente, naquele socorro para apagar o fogo da igreja, ele também estava ajudando. E foi interessante a pergunta, quando alguém o viu lá, e viu o ateu assim, aí aqueles crentes que gostam de conversar, né? Olhou para ele assim, é a primeira vez que estou vendo o senhor aqui dentro da igreja, o senhor mora aqui do lado, o senhor é ateu. Aí ele respondeu o que muitas pessoas já devem ter dito da gente, ele disse, mas é a primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo. Vocês nunca me incomodaram. Meus irmãos, tem crente que a vida dele nunca pega fogo. Tem crente que nunca o evangelho o encanta para ele vibrar com essa pessoa de Jesus e querer pregar para o patrão, querer pregar para os amigos, na escola. Deixa Deus colocar um pouco de fogo na sua vida, na sua alma. Esse ateu, não sei se ele converteu, mas ele deixou uma frase muito forte, né? É a primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo. Meus irmãos, a nossa igreja já pegou fogo muitas vezes, mas eu não tenho medo de dizer. Tem muita gente aqui que faz inveja a sorvete, a picolé, de tão frio que está. Eu queria que você orasse por isso. Descobre, pede a Deus. Eu tenho pregado sobre isso. Descobre a beleza que o Espírito colocou dentro de você. Descobre isso, mas mostra para fora. Porque você, como salvo e selado, você carrega a vida no Espírito. Você carrega a vida de Jesus e você tem que proclamá-lo. Não tem nada maior na sua vida. Não são os filhos, não é a esposa, não é seu emprego. O maior bem que você carrega é o selo do Espírito que simplesmente abriu os céus para você. E ninguém te rouba mais isso. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Comece a fazer essa oração. Vem, Espírito Santo, toma a minha vida. O Senhor já me batizou. A minha vida é tua. Trabalha os dons espirituais no meu coração. Trabalha na igreja. Trabalha na escola. Trabalha na faculdade. Deixa Deus usar você. Meus irmãos, é uma coisa que eu peço todo dia a Deus. Todo dia. Que não termine o dia sem que eu testifique da graça de Jesus. Da beleza de Jesus. Desse Jesus que arranca a gente das trevas e nos coloca na sua verdadeira luz. Deus colocou um negócio no meu coração pesado esses dias. Vira e mexe a gente encontra pessoas que se dizem evangélicas, vivendo assim, pecados. Parece que a pessoa não percebe que em pecado você não agrada a Deus. Espero que não tenha ninguém aqui, ninguém. Mas se tiver, eu queria que você fizesse, para você começar a treinar. Que você chegasse em casa e ligasse o forno do fogão, abrisse a porta, sentasse na frente, depois de umas 2 horas, de vez em quando você enfia a cabeça lá dentro, enfia o corpo, para você começar a sentir um pouco do que vai ser lá na frente, a não ser que o evangelho te mude.
Porque não é possível, gente. Quem quer carregar pecado, começa a se tornar trainee de fogão. Porque você não vai para o céu, não. Tem certeza da sua vida salva? Então você tem que treinar esse fogo do Espírito para viver o Evangelho, pregar o Evangelho, incomodar pessoas. Porque é nisso que nós cremos. A nossa vida, meus irmãos, ela é transformada pelo Espírito para que eu carregue a vida em Cristo, até o dia que Ele me chame para a sua bendita glória. Eu percebi que eu não quero morrer de pressão alta, não. Ah, não. Falei, pressão alta não, Jesus. Outra coisa, vai. Mas eu pude ver que não interessa o que você está vivendo. Você tem que continuar em comunhão com Deus. Me incomoda muitos irmãos que eu vejo hoje nas clínicas. Mas toda vez que eu encontro com alguns deles, meus irmãos, eu fico olhando, eu fico agradecendo a Deus. Porque a gente não sabe quais são as últimas pinturas que Deus está fazendo sobre aquela vida. Eu não sei. Eu não sei quais são as pinturas, imagens que Deus está fazendo sobre a minha existência. Se for pela dor, se for pelo sofrimento, se for por uma situação que vai incomodar tanta gente, uma coisa eu sei, quem é dele, já está com ele em glória. E se ele vive essa luta, é para a glória dele. Deixa Jesus aparecer na sua vida. Que Deus continue batizando você com esse bendito Espírito da promessa.